Fala galera, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos abordar um tema que é de grande relevância para vocês. Sabe do que eu estou falando? Eu estou falando da Guerra Fria. É isso mesmo. Quando nós falamos de guerra, a primeira coisa que vem em nossa memória, no nosso coraçãozinho, é o quê? Fome, sofrimento, fogo, fumaça, desespero. Nós lembramos geralmente desses termos quando nós estamos atribuindo a guerra. Mas o que foi de fato a Guerra Fria? Vem comigo que você não se perde. Nós podemos classificar a Guerra Fria como um período de tensão, um período de alerta entre as duas principais potências econômicas que emergiram após a Segunda Guerra Mundial. Estou falando dos Estados Unidos, líder e representando os países capitalistas, e nós temos a outra potência mundial, que é a União Soviética, líder dos países socialistas. Para nós entendermos o contexto da Guerra Fria, é necessário nós termos um conhecimento prévio do que foi a Segunda Guerra Mundial. É isso mesmo. Na Segunda Guerra Mundial, que ocorre entre os períodos de 1939 a 1945, nós vamos observar que nesse período nós temos duas grandes alianças militares. De um lado, nós temos os países que fazem parte do eixo, o Japão, a Itália e a Alemanha, e do outro lado nós temos os países que fazem parte do quê? Dos aliados. Quem são esses países? Nós temos União Soviética, Estados Unidos, é isso mesmo, União Soviética e Estados Unidos, no mesmo grupo. Nós tínhamos a Inglaterra e nós tínhamos a França também. Nesse período de Guerra Fria, nós vamos perceber que esses principais países, Estados Unidos e União Soviética, eles vão investir maciçamente em que questão? Na propaganda. Lembre, a propaganda é a arma do negócio. Vão investir muito em questões de espionagem e também em intervenção militar. Todas essas, esses investimentos foram determinantes para que os seus interesses pudessem prevalecer em cada uma dessas partes de dominação dessas duas ideologias. Ok, galera? Então vamos lá. A Guerra Fria é um estado de alerta. Nós falamos de Guerra Fria porque não há, de fato, um encontro, um embate direto entre essas principais potências desse período, ok? Pelo contrário, eles intervinham de outra forma. Antes mesmo do final da Segunda Guerra Mundial, que encerra em 1945, o que é que nós vamos perceber? As principais lideranças mundiais, os países que faziam parte dos aliados, eles vão se reunir. É o conhecido a Conferência de Alta. Essa Conferência de Alta, quais são os líderes que fazem parte dessa conferência? Nós temos Roosevelt, nós temos Stalin e nós temos também Churchill. Ok? Repetindo, Roosevelt representando os Estados Unidos, nós temos Stalin representando a União Soviética e temos também Winston Churchill, que representa a Inglaterra. Nessa conferência agora, eles tinham como principal propósito mesmo observar quais seriam os principais dobramentos do mundo pós-Segunda Guerra Mundial. Nesse período, é interessante vocês observarem que foram criados o quê? A Organização das Nações Unidas. É isso mesmo. E aí nós precisamos fazer uma viagem no passado mais uma vez. Nós precisamos entender que após o término da Primeira Guerra Mundial, foi criado a Liga das Nações. Essa Liga das Nações tinha como principal objetivo também manter a paz mundial. Só que essa liga, ela já nasce de uma certa forma enfraquecida. E talvez você faça o seguinte questionamento. Por que é que essa Liga das Nações nasce já enfraquecida? Porque as principais potências que emergem durante a Primeira Guerra Mundial, elas não querem fazer parte. Eu quero te chamar a atenção em um detalhezinho. Antes da Primeira Guerra, nós tínhamos uma potência, que era a Inglaterra. Nesse período, entre guerras, nós temos a ascensão dos Estados Unidos. E nesse período pós-Segunda Guerra Mundial, nós temos essa bipolarização mundial. Ou seja, duas ideologias, duas forças, Estados Unidos e União Soviética. Nessa conferência de alta, que eles têm como principal objetivo o quê? Observar e direcionar o mundo a partir desse momento, é criado a ONU e eles vão chegar ao seguinte consenso. Quais são esses consensos? Os americanos ou os representantes dos países capitalistas vão dizer para a União Soviética o seguinte: olha, nós aceitamos que vocês, ou que os países que fazem parte desse leste europeu, que eles possam ter governadores ou representantes que sejam de fato comunistas, ou melhor, que sejam socialistas. Em contrapartida, a União Soviética também vai fazer um pacto com esses países capitalistas de que ela não promoveria o quê? Revoluções em outras partes do mundo.
Meses depois, no mês de junho, se eu não me engano, o que é que nós vamos observar? Nós temos a Conferência de Potsdam. Nessa Conferência de Potsdam ficou determinado agora a divisão da Alemanha. É isso mesmo. A Alemanha sairia derrotada dessa guerra e esses países que faziam parte dos aliados resolvem agora dividir a Alemanha em 4 áreas de influência. Primeira área, nós temos o que? Dos Estados Unidos, nós temos uma outra área de influência da Inglaterra, uma área de influência da França e nós temos uma área de influência que pertence à União Soviética. Agora pense com o meu pensamento. Estados Unidos, França e Inglaterra, eles comungam do mesmo pensamento, do mesmo modo, né, de produção econômica que é o capitalismo. Em linhas gerais, nós podemos dizer que basicamente ficou dividido em 2 ideologias também, capitalismo e socialismo. Não por acaso, essas áreas de influências futuramente tiveram alguns probleminhas e nós tivemos agora a divisão literalmente da Alemanha em 2 partes, ok? Uma parte é conhecida como a Alemanha Ocidental e a outra parte é conhecida como a Alemanha Oriental. Mas vamos lá. Pessoal, o que é que vai dar início de fato a essa guerra mesmo? Muitos historiadores vão dizer que o que vai dar início mesmo a esse estado de tensão, a esse estado de alerta, é o discurso, justamente, do líder inglês Winston Churchill, no estado norte-americano do Missouri. Nesse período, ele vai dizer que uma cortina de ferro tinha se levantado sobre o continente. Em outras palavras, Churchill estava dizendo que era necessário fazer alguma coisa para impedir o avanço do socialismo em outras partes do mundo. Porque à medida que o socialismo está avançando, o que é que nós vamos perceber? Que a área de influência do capitalismo vai diminuindo cada vez mais. E isso não é interessante para o capitalismo. Porque a principal função do capitalismo mesmo que é a obtenção do lucro. Lembra desse detalhe. Então esse discurso de Churchill ficou conhecido como o período que dá de fato início a essa Guerra Fria. Essa cortina de ferro que se levantava sobre o mundo. Observando esse discurso agora, Harry Truman, que é o presidente dos Estados Unidos, vai pedir um apoio do Congresso Nacional. É isso mesmo. Pediu um apoio para que o Congresso apoiasse de fato essas medidas de conter o avanço desse socialismo. Ok? Pronto. A partir desse momento nós temos o que? A doutrina Truman. Ok? Vem comigo que você não se perde. Nós temos a doutrina Truman, que tinha como principal objetivo, mais uma vez, conter. Eles querem impedir de todas as formas que esse investimento em questões militares para impedir esse avanço do socialismo. Ok? É esse patrocínio. Dentro desse pacote da doutrina Truman, nós temos o quê? Nós temos o Plano Marshall. É isso mesmo. O Plano Marshall, que é uma espécie de financiamento, de patrocínio mesmo. Ok? Para aqueles países, de empréstimos também, para aqueles países que saíram de uma certa forma enfraquecidos e derrotados da Segunda Guerra Mundial. Qual é o pensamento dos Estados Unidos? Olha, se nós não fizermos alguma coisa para impedir o avanço do socialismo, infelizmente nós vamos perder cada vez mais área, nós vamos perder espaço geográfico. Então, começa a financiar e emprestar para outras nações capitalistas a juros reduzíssimos, bem pequenininhos, ok? E com um prazo de pagamento muito grande. Isso tinha como principal objetivo também atrair a simpatia de outras nações. Para você ter ideia, o Japão, por exemplo, ele foi derrotado pelos Estados Unidos 6 e 9 de agosto, né, é o que põe fim à Segunda Guerra Mundial, quando são lançadas essas bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki, no dia 6 e no dia 9 de agosto. E o Japão vai ser um dos países que vai mais ser beneficiado com esse plano Marshall. E a União Soviética, Gilberto, vai ficar de braços cruzados? Claro que não. Claro que não. A União Soviética também vai desenvolver uma forma para que ela possa patrocinar outras nações que aderiram ao sistema socialista. A esse plano adotado pela União Soviética nós chamamos de quê? De Cominform. Ok? Pronto. Isso aqui são ações militares. Vamos para, ou melhor, ações econômicas. Nós vamos observar agora na questão militar o que é que acontece. A União Soviética continua cada vez mais avançando. Nós temos a Revolução, por exemplo, já tivemos a Revolução lá na China alguns anos atrás, em 1949. E o que é que nós vamos perceber? Os Estados Unidos agora chama outras nações e cria a OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte.
ok? É uma aliança militar de fato de países capitalistas, porque numa eventual guerra que poderia iniciar a qualquer momento, esses países agora teriam uma ajuda mútua. E mais uma vez, a União Soviética vai ficar de braços cruzados? Claro que não! Em contrapartida, a União Soviética agora vai criar o quê? O Pacto de Varsóvia. Observe que cada vez mais nós estamos tendo o quê? Essa bipolarização mundial. Ok, galera? É muito interessante mesmo nós percebemos todas essas nuances. Pronto. Retornando um pouco, só relembrando para vocês. Quando nós tivemos a divisão da Alemanha em dois, a Alemanha Oriental e a Alemanha Ocidental, nós precisamos entender que dentro da Alemanha Oriental, nós temos um pequeno território que é a cidade de Berlim. É isso mesmo. Percebe? Berlim está dentro do território da Alemanha Oriental e Berlim também vai ser dividido em dois. Uma área de influência do socialismo, claro, e a outra área do capitalismo. Pronto. O que acontece? Os Estados Unidos percebem que essa parte de Berlim, essa parte ocidental, é um ótimo lugar para ele agora fazer a sua propaganda do capitalismo. E rapidamente aquelas marcas da guerra vão ficando para trás. Aqueles destroços vão ficando para trás. Por quê? Vai ser investido cada vez mais em infraestrutura. Prédios gigantescos vão ser erguidos agora em Berlim Ocidental. As ruas começam agora a ficar bonitas, começam a ficar pavimentadas, a construção de shoppings, e etc, e etc, e etc. Detalhe, eles contam também com essa mão de obra especializada das pessoas que estão na parte do Berlim Oriental. A União Soviética agora vai dizer o seguinte, cara, se nós não abrirmos os nossos olhos, rapidamente toda essa mão de obra especializada vai cair fora. Nós precisamos fazer alguma coisa. E é a partir desse momento que é erguido o Muro da Vergonha ou o Muro de Berlim. O Muro de Berlim vai ser agora o principal símbolo de quê? Dessa Guerra Fria. De um lado nós temos a Alemanha Oriental, ou Berlim Oriental e Ocidental. Nós temos duas ideologias agora. Quem estava do lado de cá não podia passar para o lado de cá. Infelizmente, muitas pessoas tiveram suas vidas ceifadas agora porque tentaram passar para o outro lado. Principalmente quem estava do lado oriental para ir para o lado ocidental. Porque via constantemente o quê? Esses investimentos, essas propagandas. E eles queriam de fato ir para aquele paraíso que era o lado ocidental. A propaganda. Ok, galera? Então, nós precisamos entender todas essas divisões. Bem, voltando para os Estados Unidos agora, o que é que nós vamos perceber? Os Estados Unidos, eles se vangloriavam mesmo da questão da liberdade de expressão. E até hoje, eles se gloriam por isso. Só que no período da Guerra Fria, nós temos observado o que? O marcatismo. É isso mesmo, é uma espécie de perseguição mesmo, para todas as pessoas que fossem simpatizantes ou que mencionassem até mesmo questões relacionadas ao socialismo nesse período. Nesse período agora, muitas pessoas começaram agora a ser perseguidas e precisaram até fugir dos Estados Unidos por causa desta perseguição, ok? Vamos observar mais um detalhe também. Que detalhe? A Guerra Fria ela vai ser caracterizada pela corrida armamentista e pela corrida espacial. À medida que esses países vão investindo cada vez mais em armamentos, eles percebem que não existe essa possibilidade de um guerrear diretamente contra o outro, porque ambos têm o quê? Armas de destruição em massa. Então para um pouquinho mais esse investimento dessa corrida armamentista, para um pouquinho mais, e vamos direcionar esses nossos dinheiros, as nossas verbas, para uma outra área, que vai ser a questão agora espacial. Ok? Pronto, o que é que nós observamos aqui? A União Soviética dá um passo à frente. Ela consegue lançar agora o primeiro satélite. Ela consegue levar pela primeira vez o homem ao espaço. E os Estados Unidos vai ficar de braços cruzados? Claro que não. Os Estados Unidos agora vai investir muito, muito, muito mesmo. E a partir desse momento, os Estados Unidos consegue levar o homem até a Lua. Ok? Primeiro homem a ir para o espaço, Yuri Gagarin. E nós temos agora o primeiro homem a pisar na Lua, Neil Armstrong. Ok? É isso aí, galera. Vou ficando por aqui. O objetivo dessa aula mesmo era mostrar para vocês as principais características da Guerra Fria. Na próxima aula eu quero apresentar para vocês agora os desdobramentos dessa guerra e o fim da União Soviética, ok? Vem comigo que você não se perde. Tchau, tchau.